Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus. Temos a plena consciência de que os nossos lábios são lábios de barro, a não ser que o Espírito Santo os use. Só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Então nós vamos abrir a palavra na expectativa de que Deus, na sua bondade e graça, fale conosco. Abra sua Bíblia então no Salmo de número 13. Salmo 13. Esse salmo está no primeiro livro do Salmo, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E todo esse primeiro livro de Salmo foi escrito por Davi. E este é um salmo de Davi. E este salmo diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Eu quero então conversar um pouco com os meus irmãos sobre o tema da tristeza profunda à alegria exultante. Este salmo, como vocês perceberam, começa nas regiões mais profundas da tristeza, mas ele conclui alçando voos às regiões mais excelsas da alegria. Esse salmo começa com desânimo crônico, mas ele termina com confiança inabalável. Ele faz uma viagem da desolação ao deleite. E o contexto em que Davi escreveu esse salmo, certamente, é o contexto entre a sua unção para ser rei de Israel e a sua coroação como rei de Israel. É muito curioso isso, porque Davi foi ungido por Samuel, mas Davi não foi entronizado por Samuel. O Senhor Deus escolhe Davi, envia Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei de Israel. Os outros filhos mais prováveis não foram os escolhidos de Deus. O improvável foi escolhido. O azeite foi derramado na cabeça do Davi. Mas Davi, longe de, após ungido, ser conduzido ao trono, ele foi matriculado na escola do sofrimento, na escola do quebrantamento. E Davi passa por sérias, graves situações, onde o seu sogro, que era o rei de Israel, Saul, por ciúme dele, faz da maior plataforma do seu governo matar Davi. E Davi tem que fugir, Davi tem que se esconder, Davi tem que entrar em cavernas, Davi tem que correr daqui para ali, dali para colar, pelos desertos mais causticantes.
Nas horas de desespero, Davi chegou até a buscar abrigo sob as asas dos inimigos, os filisteus. E é nessa saga de peregrinação, de dor, de choro, de sofrimento, de amargura, de angústia, é que ele escreve esse salmo. Há um livro de Gene Edwards, Perfil de Três Reis. Se você não leu, recomendo a leitura. É um livreto. E nesse livreto, Gene Edwards diz o seguinte, que Deus não colocou Davi no trono depois da sua unção, porque Deus queria arrancar o Saul do coração de Davi, antes de Davi assumir o trono no lugar de Saul, para que Davi não fosse um Saul 2. Em outras palavras, as lutas da vida, os vales da vida, as cavernas da vida, os desertos da vida, os dramas da vida, não estão fora da agenda de Deus. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. É Deus quem nos empurra para as cavernas escuras. É Deus quem nos leva a situações difíceis, não para nós sucumbirmos, mas para sermos provados e aprovados. É por isso que, historicamente falando, os grandes avivamentos nasceram do ventre das crises mais medonhas. Se você acha que está tudo bem com você, para que buscar avivamento? Se você está vivendo uma vida tranquila, serena, sossegada, feliz com você mesmo, com a sua saúde, com a sua prosperidade, com os seus amigos, com a sua família, com os seus negócios, se você se sente um suprassumo na sociedade, então você está muito bem com você mesmo, e você pode colocar uma plaquinha na sua vida da igreja de Laodiceia: estou rica, abastada, não preciso de coisa alguma, está muito bem comigo. Mas Deus nos leva para o deserto, porque é no deserto que nós temos experiências com Deus. É nessa saga de luta e de dor que tantas vezes Deus molda a nossa vida, forja o nosso caráter, acrisola o nosso viver, para termos mais e profundas experiências com Ele. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. O apóstolo Paulo, entendendo esta verdade, vai escrever que é Deus que nos conforta e nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar outros com as mesmas consolações com que nós fomos consolados por Deus. Então não dá para ser um cristão numa estufa, blindado, num jardim engrinaldado de flores. A vida cristã se desenrola neste campo minado, de lutas, de lágrimas, de dores. E não tem acaso, e não tem sorte, não tem azar. Existe uma providência, às vezes, verdade, carrancuda. Mas quando a providência é carrancuda, nas linguagens de William Cowper, tem uma face sorridente de Deus por trás. Talvez agora você não veja, talvez agora você não entenda, talvez agora você não compreenda, mas Deus está trabalhando não contra você, mas por você. Davi não estava preparado para assumir o trono depois da sua unção. Deus tinha que fortalecer as musculaturas da sua alma antes dele assumir o trono. E toda aquela saga de mais de 10 anos, correndo para aqui e para lá, Deus estava trabalhando nele, para depois Deus trabalhar através dele. Aliás, isso é um método de Deus, foi o que Deus fez com Elias, ou o que Deus fez com Paulo.
ou o que Deus fez com os homens e mulheres que Ele usou de maneira poderosa ao longo da história da igreja. Então não reclame se a luta está chegando, porque ela faz parte da agenda de Deus para equipar você para uma grande obra, para o louvor da sua glória. Dito isto, eu gostaria então de entrar na exposição do texto. E esse texto tem 3 lições principais. Se vocês notaram, são 6 versículos, cada lição, 2 versículos são usados para cada lição. Que lições são essas? A primeira delas, os temores que vêm de dentro, os nossos sentimentos. Você precisa lutar com os seus sentimentos. Às vezes eu me colho abatido, não pelas circunstâncias, mas pelos meus sentimentos. Se nós não aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, nós podemos morrer afogado no seco. Nós podemos naufragar, mesmo dentro da nossa casa. Então, a primeira coisa é como lidar com os seus sentimentos. A segunda lição, isso é os versos 1 e 2. A segunda lição, nos versos 3 e 4, os perigos que vêm de fora. Aí sim, circunstâncias. Os problemas, via de regra, brotam no nosso coração. Usando uma palavra da psicologia, e recorrendo a Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele disse que os nossos problemas são halógenos, ou seja, os nossos problemas são gerados no outro, mas na verdade os nossos problemas são autógenos, os nossos problemas são gerados dentro de nós. Nós somos uma usina produtora de problemas. Nós somos uma fábrica em alta produção daquilo que vai conspirar contra nós. Então, primeiro nós lidamos com nós mesmos, depois nós lidamos com os inimigos que estão fora de nós, com as circunstâncias. E finalmente, a terceira lição, versos 5 e 6, é a confiança que vem do alto. Então, repetindo, os temores que vêm de dentro, os perigos que vêm de fora e a confiança que vem do alto. É sobre esses 3 aspectos que eu quero tratar com vocês na exposição do Salmo 13. Então vamos ao primeiro ponto, os temores que vêm de dentro, os seus sentimentos. Se você perceber o contexto, volto a repetir, é que Davi está cansado, muito cansado de fugir do sogro. O sogro é o seu maior adversário. Só que Davi não vê o sogro como inimigo. Saul quer matar Davi, mas Davi não quer matar Saul. Por 2 vezes, Davi teve a vida de Saul nas mãos dele. Podia matá-lo. Seus homens recomendaram, é hora, se vingue. Não, eu não vou atentar contra o ungido do Senhor. Mas aquilo não era discurso vazio, não. Aquilo era exatamente o que Davi sabia, pensava. Quando Saul morreu, e uma amalequita vem dar notícia que o Saul morreu e trouxe até a coroa e o bracelete dele, achando que Davi ficaria feliz da vida com a informação de que Saul morreu, e querendo até receber algum benefício com a informação, Davi ficou muito irado com o cara e mandou matá-lo. Se atentou contra o ungido do Senhor. Você está perecendo pela sua própria boca. Você disse que tirou a vida do ungido do Senhor. Eu não atentei contra ele. Então, essa é a situação. Essa noite escura da alma. Quando as queixas são despejadas diante de Deus. Então, vamos ver em primeiro lugar, Davi sente que Deus se esqueceu dele. Olha o versículo 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Se você ler o texto, perceber que essa expressão até quando, ela é repetida 4 vezes. No versículo 1, no versículo 2, 2 vezes. Ele vai mostrar aqui que essa é a maquete do desespero. Até quando, Senhor? Sabe quando você está passando por uma luta, e você ora, e você corre, e você foge, e você se esconde, e você cria mecanismos de escape, e parece que o tempo passa, os anos vêm, os anos vão, e o problema não se resolve. Aliás, o problema se agrava.
É um cansaço. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Ele está se sentindo abandonado por Deus. Deus não está nem aí comigo. Deus não está vendo o que eu estou passando. Parece que Deus não se importa comigo. E ele usa uma palavra desesperadora: até quando esquecer-te-ás de mim? Para sempre. Agora, uma coisa é fato: Deus não tem amnésia. Deus não se esquece. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho que amamenta, Deus não se esqueceria de nós. Então o fato de você estar passando por uma luta, não é que Deus se esqueceu de você, não. É que essa luta faz parte da agenda de Deus para forjar em você o caráter de Cristo, para esculpir em você a beleza de Cristo. Porque o propósito de Deus não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. Mas, segundo ponto, Davi sente que Deus não se importa mais com ele. Olha o versículo 1, parte B. Até quando ocultarás de mim o rosto? Meus irmãos, pior do que a carranca do inimigo é a ausência, é o ocultamento do rosto de Deus. Nós poderíamos denominar avivamento como o brilho do rosto de Deus resplandecendo em nós. A Shekinah de Deus presente na nossa vida. Davi está entendendo que Deus ocultou o rosto dele. Em outras palavras, Deus não tem prazer nele. Deus não quer se revelar a ele. Deus não se deleita nele. E desta maneira, ser privado da Shekinah de Deus, do brilho da face de Deus, do rosto de Deus, é o seguinte: a minha comunhão com Deus foi interrompida. Acabou. O problema nosso não é a presença do inimigo, o problema nosso é a ausência de Deus. Quando Deus parece ausente, a vida não acontece. E é esse o ponto do desespero que nós temos de clamar aos céus por um avivamento. Porque nós não queremos coisas, nós não queremos bênçãos, nós não queremos a coroa, nós não queremos o trono, nós não queremos a terra prometida, nós não queremos nada se isso não vier acompanhado de quê? Da presença de Deus, do brilho da face de Deus. Como o pastor Arival já disse aqui no culto, o que Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir, porque nem anjo, nem terra prometida, nem vitória contra o inimigo é suficiente para nós. A maior necessidade nossa é da presença de Deus. E é isso que Davi está sentindo aqui. Ele acredita ou pensa ou sente que Deus não se importa mais com ele, que Deus ocultou dele o seu rosto. Mas tem um terceiro ponto aqui. Davi sente que está só, e seu único cálice é a tristeza. Olha comigo o verso 2, a parte A. Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Eu não sei se você sabe o que é tristeza. Alguém aqui sabe o que é tristeza? Alguém aqui não sabe o que é tristeza? É possível viver sem enfrentar a tristeza? Temos motivos e razões no mundo de hoje para sentir tristeza? Acontece algo na sua vida que gera tristeza? Acontece algo lá no recôndito da sua família, dos seus familiares, que gera tristeza no seu coração? Davi está sendo caçado, perseguido como um animal. Ele diz isso algumas vezes. Ele está se sentindo acuado por um caçador, e ele é a caça, ele é a vítima. Por onde ele vai, querem matá-lo. Aonde ele chega, ele tem que criar um mecanismo de livramento, porque o inimigo está se aproximando. Não é só Saul, não, é um exército que está atrás dele.
Ele não dorme em paz. Ele não sabia mais o que era dormir no seu leito, na sua casa, com a sua esposa. Ele vive ao relento. Ele vive nas cavernas, nos desertos, em tendas improvisadas. É sobressalto todo dia. E ele vai dizer que nessa conjuntura ele se sente sozinho, curtindo a sua tristeza todo dia. Todo dia ele tinha que criar algum mecanismo de fuga dos filisteus. Se não bastasse Saul e seu exército, às vezes os filisteus também conspiravam para matá-lo. Mas em quarto lugar, nesse primeiro ponto, Davi sente que o inimigo não lhe dá trégua. Olha a parte final do versículo 2. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É claro que Davi está falando aqui de Saul, Davi está falando aqui dos filisteus. Às vezes o inimigo é fogo estranho, é fogo amigo. Se você perceber lá em 1 Samuel 30, versículo 6, diz ele que os homens, os 600 homens que eram valentes dele, querem apedrejá-lo. E parece-me que nessa trajetória da unção à coroação, ele está lidando constantemente com inimigos, sem pausa, sem trégua. É curioso isso, porque a vida de Davi até a unção foi muito tranquila. Ele era um pastor de ovelhas, ele aproveitava aquelas montanhas de Belém para tocar a sua harpa, para aprender música, para exercitar a sua música, para compor poemas. De vez em quando um leão, um urso ia atacar, ele tinha destreza para defender as ovelhas. A vida dele era muito tranquila. Aí de repente vem um grande privilégio. Você vai ser o futuro rei de Israel. Você vai vestir vestes reais, você vai ter um banquete real, você vai ter muitos serviçais para lhe servir, você vai ter riqueza e prestígio. Parecia ser uma coisa maravilhosa, mas não. Aí começou um inferno existencial na vida dele. O cara não teve paz, teve sossego. Mais de 10 anos. Agora, quando você olha pelas lentes do retrovisor, você começa a entender. Se Davi não tivesse passado por todo aquele processo, ele não seria o rei que foi. Ele não teria a destreza militar que teve, a capacidade de ampliar o território do seu reino, de livrar definitivamente dos inimigos. Os inimigos filisteus que o pastor Erival pregou hoje, que está aqui também, implicitamente no texto, foram finalmente derrotados quando Davi tornou-se rei de Israel. Então, se Deus está provando você, não é porque Deus esqueceu de você, não é porque Deus ocultou a face de você, não é porque Deus quer punir você, é porque Deus está preparando você para uma grande obra. E você precisa de treinamento, ser equipado, para Deus te usar com mais poder e com mais graça e com mais eficácia. Então, vamos ao segundo ponto. Segundo ponto. Primeiro é que os temores que vêm de dentro são os nossos sentimentos. Verso 1 e 2. Vamos ao verso 3 e 4 agora. Os perigos que vêm de fora, seus adversários. Aí você percebe que Davi vai sair da caverna da murmuração para entrar na brecha da oração. Agora ele se veste com a armadura de um verdadeiro guerreiro espiritual. Vamos dar uma olhadinha, uma lida nos versos 3 e 4 comigo, vamos lá? Atenta para mim, todos juntos, vamos parar aqui, vamos começar todo mundo, versículo 3, a igreja toda. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não digam o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar.
Então, a primeira coisa que ele pede, irmãos, é orar, ou seja, orar é buscar socorro no Deus da aliança. Vamos entender essa expressão. Orar é buscar socorro no Deus da aliança. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Há uma grande diferença entre você orar, ó Deus, socorre-me, e você dizer, ó Deus meu, socorre-me. Ele é o seu Deus. Ele tem uma aliança com você. Uma aliança que nunca vai ser quebrada. Orar a este Deus da aliança é fundamental. Ele é o seu Deus, você é filho dele. Você faz parte da família dele. Você é ovelha do rebanho dele. Você é membro do corpo de Cristo. Então Davi está aqui buscando esse socorro. Em outras palavras, ele para de reclamar e começa o quê? A orar. Motivos para reclamar, você e eu temos de sobra. Se nós entrarmos só nesta arena aí da reclamação, a nossa vida vira um rosário de amargura. Você tem problema na sua vida, você tem problema na sua família, você tem problema nos seus parentes, você tem problema no seu trabalho, você tem problema na sua vizinhança, você tem problema, não tem jeito de você não ter problema. Então para de murmurar, comece a orar. Davi muda de perspectiva. Em outras palavras, ele para de olhar para dentro, ele para de olhar para fora, ele começa a olhar para cima, começa a olhar para Deus e buscar em Deus a solução. Segundo lugar, orar é pedir discernimento para olhar para a vida com os olhos de Deus. Ilumina, versículo 3, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Irmãos amados, o que ele está pedindo aqui é o que Jesus recomendou para a igreja de Laodiceia. O que é que Jesus recomendou para a igreja de Laodiceia? Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos. Tem hora, meu amado irmão, que o meu problema, o seu problema, o nosso problema, não é o problema, é a falta de discernimento, é a falta de compreensão espiritual. Nós não estamos com os óculos da graça, a nossa visão está embaçada. Porque se eu não compreendo o propósito, eu vou lamentar de tudo, eu vou reclamar de tudo. Quando eu começo a entender o propósito, com os olhos iluminados, aí você para de reclamar e começa a orar. Aí você começa a perceber o projeto de Deus na sua vida. Você passa a olhar a vida com os olhos de Deus, e olhar a vida com os olhos de Deus é o que a Bíblia chama de sabedoria. É discernimento espiritual. Mas em terceiro lugar, orar é manter-se vigilante contra as investidas do inimigo. Você pode ler de novo comigo o verso 4 em voz bem alta, vamos juntos? Para que não digam o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Você vacila de vez em quando? Eu sou doutor, PhD nesse negócio. Você não é não? Deus olha para mim e para você e diz, você é barro. E Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Pó. Por isso o apóstolo Paulo exorta, aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Então não pense você que você está com essa bola toda, não. Eu preciso pedir graça a Deus, para não vacilar. Porque teu inimigo, que a Bíblia diz que é como um leão que ruge ao nosso redor, procurando o quê? Alguém para devorar. Como é que eu posso me manter firme? Confiando em mim mesmo? Na minha estrutura? No meu conhecimento? Na minha espiritualidade? Não.
Se eu tirar os olhos do Senhor, como Pedro, eu começo a afundar. Então Davi está pedindo uma coisa para Deus: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu vacilar. O inimigo vai prevalecer contra nós quando? Quando nós dermos brecha, flanco aberto, paramos de vigiar. A vigilância constante é o preço da liberdade. Vigilância constante. Porque se a gente não tomar cuidado, irmãos, é um momento, é um átomo de tempo. Eu fico olhando a história do Pedro. Ele está descendo o monte Sião, tinha acabado de participar da Páscoa. Jesus tinha acabado de instituir a ceia. E Jesus está descendo, e Jesus diz para Pedro: ô Pedro, o Satanás requereu você para peneirar você como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Então, Pedro, quando você se voltar para mim, você fortalece seus irmãos aí. Aí o Pedro, cheio de si, do topo da autoconfiança, disse: ah, Senhor, a corda não roda do meu lado não, hein? Ué, o que é isso? Eu sou um cara batuta. Eu não, pode ficar tranquilo, sossega o coração do Senhor aí. Eu sou um cara super confiável, a corda não roda do meu lado. Ainda que todos esses aí te abandonem, eu jamais, eu darei a minha vida por ti, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Vocês acham que Pedro estava sendo desonesto aí? Não, estava falando todo o coração dele. Mas onde estava a base da confiança dele? Nele mesmo. O intervalo, às vezes, do topo da autoconfiança para uma queda é assim, ó. Irmãos, ninguém sai de casa hoje, está um dia lindo para eu cometer um adultério. Ninguém, só um louco. Só um louco. Nenhum crente sai de casa e fala: hoje está um dia maravilhoso para eu dar uma pernada em alguém para ganhar vantagem. E em sacar, em embolsar um dinheiro. Ninguém faz isso, só sou maluco. No entanto, muita gente sai de casa, escorrega. Um minuto de bobeira, de desatenção, de descuido. Então Davi está pedindo a Deus: meu Deus, o Senhor ilumina os meus olhos, o Senhor me dê percepção, me dê discernimento espiritual, porque se eu dormir esse sono da morte é assim, ó. Você sabia que você dorme com os olhos acordados, olhos abertos? Eu fiquei pasmo com essa questão de dirigir, que eu às vezes faço algumas loucuras, dirigir com muito sono, me beliscando, me cutucando, batendo na cabeça, fazendo qualquer coisa, e eu percebi que você dorme no volante com os olhos abertos. Você começa a pensar numa história, a história vai longe, daqui a pouquinho você está sonhando. Eu já cochilei no volante, eu sei que esse negócio é perigoso. Na vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. É um lapso de tempo. Meu Deus, ilumina os meus olhos, Senhor. Para que eu não cochile, para que eu não fracasse, para que eu não escorregue, para que eu não vacile. E quando um crente vacila, quem é que fica cheio de... O inimigo. Prevaleci contra ele. Tá vendo aí, ó? Derrubei esse cara. Esse aí, ó, levei para o chão. Você precisa dessa proteção divina? Eu preciso, desesperadamente. Mas vamos ao último ponto. A confiança que vem do alto. Versos 5 e 6. Vamos ler juntos os versos 5 e 6, vamos lá? No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus amados irmãos, vamos entender uma coisa aqui. As circunstâncias ainda não mudaram. O que mudou foi a perspectiva.
Se você olhar a história do povo de Deus, daqueles a quem Deus usou no passado e ainda hoje, não teve alívio, não. O paraíso não é aqui ainda. Nós não chegamos ainda na nossa casa permanente. As lutas continuarão. O que muda é a perspectiva. Foi a mesma situação lá do Jó. Quando o Jó, lá no capítulo 42, vai fazer algumas declarações: agora eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. A coisa estava do mesmo jeito. Ele estava doente, estava falido, estava enlutado, estava criticado pelos amigos, estava de certa forma abandonado pela mulher, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que mudou foi o entendimento, porque quando o entendimento muda, Deus muda a circunstância. Então o que vai acontecer aqui? Vamos ver 3 coisas. Primeiro, a fé confia sem vacilar na graça de Deus. Versículo 5: no tocante a mim, confio na tua graça. Você pode dizer isso quando você está passando uma luta? Lembra do Jó? No fundo do poço? Mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Você está passando uma magrela, mas você diz: quanto a mim, eu confio na tua graça. Você está doente, quanto a mim, eu confio na tua graça. Você está passando um problema financeiro, quanto a mim, eu confio na tua graça. Você está passando uma tempestade na vida, quanto a mim, eu confio na tua graça. Na hora da morte, quanto a mim, eu confio na tua graça. Oh, louvado seja Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. Paulo estava doente, sofrendo, espinho na carne. Ele clama a Deus, ele ora a Deus. Ele que já tinha orado por tantas pessoas e Deus tinha curado tantas pessoas por intermédio da sua intercessão. Ele ora por ele mesmo e Deus: não vou atender, não vou atender. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na riqueza, na fraqueza. A graça de Deus, irmãos, nos sustenta. A graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos impulsiona. A graça de Deus nos dá vitória. Não vivemos pelo que sentimos. Versículos 1 e 2. Não vivemos pelo que vemos, as circunstâncias. Versículos 3 e 4. Vivemos pela fé. Não vivemos de explicações, vivemos de promessas, vivemos pela graça. Versículos 5 e 6. Essa é a grande mensagem do Salmo de número 13. Segunda lição aqui é que a fé se alegra na salvação, apesar das lutas. Olha o verso 5, parte B. Regozije-se o meu coração na tua salvação. O problema acabou? Ele já está no trono sem nenhum problema para enfrentar? Não. O que esse texto está nos mostrando, irmãos, é o que Pedro vai dizer no capítulo 1, verso 8 da sua primeira carta. Diante das lutas da vida, você ainda pode se alegrar com alegria indizível e cheia de glória. Ou o que Paulo vai mencionar em Romanos. Nas 5 perguntas retóricas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou angústia, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Sabemos que por meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode se alegrar na salvação, apesar das lutas que você está passando. Finalmente, em último lugar, a fé celebra exultante ao rememorar
os feitos de Deus. Leia em voz alta, uníssona, o verso 6 comigo. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que eu acho maravilhoso é que o Davi começa o salmo cheio de tristeza e termina o salmo cheio de alegria. Ele começa murmurando e termina cantando e adorando e exultando no Senhor. O que é digno de destaque aqui é o seguinte: quando a gente está passando por uma situação difícil, parece que o céu está de bronze, as nuvens estão escuras, a face de Deus está oculta, o socorro de Deus não chegou. E aí, a gente não vê as coisas boas que Deus está fazendo. Porque quando você está passando por uma luta, Deus está fazendo coisa boa também, não está? Você está comendo? Você está vestindo? Você tem um teto? Você tem uma família? Você tem amigos? Você tem a igreja? Você tem Deus? Seu nome está escrito no livro da vida? Você tem a vida eterna? Para pensar no quanto Deus tem feito. Porque a tendência na hora da luta é só olhar o negativo, só olhar o negativo, só olhar o ruim, só olhar o problema, só olhar a prova, só olhar o deserto, só olhar a caverna, só olhar os filisteus, só olhar a carranca do inimigo. Para um pouquinho. O que Deus tem feito na sua vida? Talvez um exercício bom é você fazer um checklist. Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou tratando de encontro de casais, porque a nossa memória é mais afiada para lembrar o negativo, sabia? Para reclamar. Quando eu estou dando a palestra para casais, eu costumo botar os dois grupos e dizer o seguinte: você vai listar numa folha os pontos negativos do seu marido ou da sua esposa. Nessa outra folha aqui, você vai botar as virtudes. Os negativos é assim, enche uma folha e sobra para outra. O positivo, o cara coça a cabeça. Será que põe? Não vê. Deus tem feito bem para você? Você pode fazer um checklist? Quanto bem Deus tem feito na sua vida? Então, meus amados, eu queria concluir este texto com o que Davi vai dizer lá no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. Há coisas que você aprende e bota aqui na cachola. Eu li, assimilei. Há coisas que você aprende pela experiência. Eu passei por uma luta e eu sei que Deus é poderoso para socorrer mesmo. Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. Deus colocou Davi no trono. E Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Deus fez uma aliança com ele, perpétua, eterna, de que da família dele, da descendência dele, nasceria o Messias, cujo reino jamais cessará, cujo trono jamais será derrotado, cujo rei jamais apiará do poder. Este é o seu Deus, este é o meu Deus, este é o nosso Deus, este é aquele que nós estamos buscando durante todo esse dia, por um grande e poderoso reavivamento espiritual. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Talvez nós pudéssemos aqui, já novamente, fazer duplos de oração, né, pastor? Faremos isso então. Então, se você já orou com uma pessoa, se quiser mudar, fique à vontade. Se não, ore com a pessoa que você está aí do lado, para facilitar o processo, e vamos buscar ao Senhor.
Deus de toda graça, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador, Deus da providência, Deus da nossa salvação, Deus autoexistente, Deus imenso, Deus infinito, Deus eterno, Deus imutável, Deus onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, soberano, Deus santo, justo e verdadeiro, Deus bom e misericordioso. Buscamos a Tua face nesta manhã, Senhor. Resplandeça o brilho do Teu rosto sobre nós nesta manhã. Vem, visita a Tua igreja, Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos da Tua presença. Enche-nos com um senso profundo da Tua santidade, da Tua glória, da beleza do Teu caráter. Nós queremos mais de Ti. Queremos Te conhecer na intimidade. Queremos beber da Tua fonte. Queremos nos encantar com a Tua beleza. Queremos nos deleitar em Ti, Senhor. Restaura a nossa sorte. Toca o coração de cada pessoa que veio aqui hoje, que há de vir ou está acompanhando esta programação, este culto, este momento devocional aí na sua casa. Por amor do Teu nome, sopra sobre nós o Teu sopro. Restaura-nos, reaviva-nos, renova-nos, enche-nos da alegria da salvação. Traga o céu à terra, Senhor. Enche-nos da alegria de sermos Teu povo, Teus filhos, Teus herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Reaviva na nossa memória o quanto Tu tens feito bem a nós. Assim oramos, neste nome maravilhoso, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém.